Leitura comentada do livro Poder do Agora. Estamos no capítulo 4, página 72. Se vocês ouvirem alguns barulhinhos, é porque está tendo jogo aqui perto. E aí, às vezes, a gente ouve uns estouros aí de rojões. Mas vamos lá? Então, a gente vai começar falando estratégias da mente para evitar o agora. A perda do agora, a ilusão central. Mesmo que eu aceite que o tempo é uma ilusão, que diferença isso fará na minha vida? Tenho que continuar a viver em um mundo absolutamente dominado pelo tempo. O entendimento intelectual é apenas mais uma crença e não vai fazer muita diferença para a nossa vida. Para perceber essa verdade, temos que vivenciá-la. Quando cada célula do nosso corpo está tão presente que vibra com a vida, e quando conseguimos sentir essa vida a cada momento, como a alegria do ser, podemos dizer que estamos livres do tempo. Mas ainda tenho de pagar as contas e sei que vou envelhecer, morrer, exatamente como todas as pessoas. Como posso dizer que estou livre do tempo? As contas de amanhã não são um problema. A degeneração do corpo não é um problema. A perda do agora é o problema. Ou melhor, a ilusão central que transforma uma situação simples, um acontecimento ou uma emoção em um problema pessoal e em sofrimento. Perder o agora é perder o ser. É verdade, porque a gente não sente, a gente não aproveita. É meio que perder a vida, perder de viver o momento agora é não aproveitar a vida. Livrar-se do tempo é livrar-se da necessidade psicológica tanto do passado quanto do futuro. Isso representa a mais profunda transformação de consciência que você possa imaginar. Em casos muito raros, essa mudança na consciência acontece de forma drástica e radical, de uma vez por todas. Quando isso acontecer, normalmente é através de uma completa rendição em meio a um sofrimento intenso. Muitas pessoas, entretanto, têm de trabalhar para obtê-la. Depois dos primeiros vislumbres do estado atemporal de consciência, passamos a viver em um vai e vem entre a dimensão do tempo e da presença. Primeiro você começa a perceber que a sua atenção raramente está no agora. Entretanto, saber que você não está presente já é um grande sucesso. O simples saber já é presença, mesmo que no início dure só alguns segundos no tempo do relógio antes de desaparecer outra vez. Depois, com uma frequência cada vez maior, você escolhe dirigir o foco da consciência para o momento presente. Você se torna capaz de ficar presente por períodos mais longos. Portanto, antes que sejamos capazes de nos estabelecer com firmeza no estado da presença, oscilamos periodicamente de um lado para o outro, entre a consciência e inconsciência, entre o estado de presença e o estado de identificação com a mente. Perdemos o agora várias vezes, mas retornamos a ele. Por fim, a presença se torna um estado predominante. Gente, para tudo é treino, né? A vida também é treino. Tudo que a gente escolhe ser bom, a gente precisa treinar, treinar, treinar. E tirando raros que já nascem, tipo como se já nascem fazendo, né? Com aquele talento absurdo, gênios, é treino. Eu falo que ninguém nasce campeão olímpico. A pessoa treina, se dedica e se torna um campeão olímpico conforme a dedicação, enfim, né? A maioria das pessoas nunca vivencia a presença. Ela acontece apenas de modo breve e acidental, entre raras ocasiões sem ser reconhecida pelo que é. Muitos seres humanos não se alternam entre a consciência e a inconsciência, mas somente entre diferentes níveis da inconsciência. A inconsciência comum e a inconsciência profunda. O que você quer dizer com diferentes níveis de inconsciência? Como você provavelmente sabe, o ser humano se desloca constantemente entre fases de sono em que sonha e que não sonha. Da mesma forma, a maioria das pessoas, quando acorda, se alterna entre a inconsciência comum e a inconsciência profunda. Chamo de inconsciência comum essa identificação com nossos processos de pensamentos e emoções, nossas reações, desejos e aversões. É o estado normal da maioria das pessoas.
Nesse estado, somos governados pela mente e não temos consciência do ser. Não se trata de um estado de sofrimento agudo ou de infelicidade, mas de um nível baixo e contínuo de desconforto, descontentamento, enfado ou nervosismo, como uma espécie de estática ao fundo. Talvez você não perceba muito bem essa situação, porque ela já faz parte da nossa vida normal, da mesma forma que você não percebe um barulho contínuo ao fundo, como o zumbido do ar-condicionado até ele parar. Quando isso acontece de repente, ocorre uma sensação de alívio. Muitas pessoas usam a bebida, as drogas, o sexo, a comida, o trabalho, a televisão ou até mesmo o ato de fazer compras como anestésico, em uma tentativa inconsciente para acabar com esse desconforto básico. Quando isso acontece, uma atividade que poderia ser muito agradável, se feita com moderação, passa a ter um componente de compulsão ou dependência, e tudo que se obtém sob essa influência traz uma sensação de alívio por um período extremamente curto. A sensação de desconforto da inconsciência comum se transforma no sofrimento da inconsciência profunda, ou seja, o estado de sofrimento ou infelicidade mais agudo e mais perceptível quando as coisas vão mal, quando o ego é ameaçado ou quando existe um desafio maior, tal como uma perda real ou imaginária em nossa situação de vida ou um conflito numa relação. A inconsciência profunda é uma versão ampliada da inconsciência comum, da qual difere da intensidade, mas não da espécie. Na inconsciência comum, uma resistência habitual, uma negação daquilo que é, cria um desconforto que a maioria das pessoas aceita como algo normal. Quando essa resistência se intensifica através de algum desafio ou ameaça ao ego, faz aflorar uma negatividade intensa que se manifesta sob a forma de raiva, medo profundo, agressão, depressão, etc. A inconsciência profunda significa, com frequência, que o sofrimento começou e que você passou a se identificar com ele. A violência física não aconteceria sem um estado de inconsciência profunda. Ela pode explodir com facilidade quando as pessoas geram um campo coletivo de energia negativa. O melhor indicador do nível de consciência é a maneira como você lida com os desafios da vida. É através desses desafios que uma pessoa já inconsciente tende a se tornar mais profundamente inconsciente e uma pessoa consciente a se tornar mais intensamente consciente. Podemos nos valer de um desafio para nos acordar ou para permitir que eles nos empurre para um sono ainda mais profundo. O sonho no nível da inconsciência comum se transforma então em pesadelo. Se você não consegue estar presente mesmo em situações normais, como por exemplo quando está sozinho numa sala, caminhando no campo, ouvindo alguém, certamente não será capaz de permanecer consciente quando alguma coisa vai mal. Será dominado por uma reação que é sempre, em última análise, alguma forma de medo e empurrado para uma inconsciência profunda. Esses desafios são os seus testes. Só o modo como você lida com eles lhe mostrará onde você está no que se refere ao seu estado de consciência, e não a quantidade de horas que você consegue ficar sentado com os olhos fechados. Portanto, é fundamental colocar mais consciência em sua vida durante as situações comuns, quando tudo está correndo de modo relativamente tranquilo. É assim que se aumenta o poder da presença. Ela gera um campo energético de alta frequência vibracional em você e ao seu redor. Nenhuma inconsciência, nenhuma negatividade, nenhuma discórdia ou violência pode penetrar nesse campo e sobreviver, do mesmo modo que a escuridão não consegue sobreviver na presença da luz. O que eles estão buscando? Carl Jung relata em um de seus livros uma conversa mantida com um chefe indígena norte-americano para quem a maioria das pessoas brancas tinha rostos tensos, olhos espantados e um ar cruel. O chefe disse: estão sempre buscando alguma coisa. O que eles estão procurando? Os brancos sempre querem alguma coisa. Estão sempre agitados e descontentes. Não sabemos o que desejam, achamos que são loucos. Sabe que me veio agora aqui uma parte meu? Essa coisa mesmo, né? A gente parece que nunca está satisfeito.
como se o momento presente não... A gente não desse valor para a vida, a verdade é essa. Porque se você não está prestando atenção no agora, no que está te acontecendo, você não está apreciando. Você não consegue nem agradecer, nem observar já suas conquistas, nada, né? Você está sempre lá em algum lugar que não é o aqui. E algum lugar que não é o aqui, você não tem nada. A gente só tem as coisas no agora, as coisas só acontecem no agora, a gente só sente no agora. Você não tem como viver a não ser no agora. Só que a gente quase nunca está no agora, porque a nossa cabeça está em outro lugar. Vamos voltar à leitura. Não há dúvidas de que a tendência a uma permanente sensação de desconforto começou muito antes do surgimento da civilização industrial ocidental. Mas foi na civilização ocidental, que hoje cobre quase todo o planeta, inclusive grande parte do leste, que ela se manifestou de uma forma aguda sem precedentes. Ela já estava presente no tempo de Jesus e também 600 anos antes no tempo de Buda. E muito antes desse tempo, porque vocês estão sempre ansiosos. Jesus perguntou aos discípulos: será que os seus pensamentos ansiosos podem acrescentar um simples dia às vossas vidas? Da mesma forma, Buda ensinou que a raiz do sofrimento pode ser encontrada em nossos desejos e ansiedades permanentes. A resistência ao agora, como uma disfunção básica coletiva, está intimamente ligada à perda da consciência do ser e forma a base da nossa civilização industrial desumanizada. Freud também conheceu a existência dessa tendência para o desconforto. Escreveu sobre o assunto em seu livro, O Mal-Estar na Civilização. Mas não admitiu a verdadeira raiz da inquietação e falhou em perceber que é possível libertar-se dela. Essa disfunção coletiva criou uma civilização muito infeliz e extraordinariamente violenta, que se tornou uma ameaça não só para si mesma, mas para toda a vida no planeta. Dissolvendo a inconsciência comum. Como podemos nos livrar desse desconforto? Torne-o consciente. Observe as muitas maneiras pelas quais o desconforto, o descontentamento e a tensão surgem dentro de você através de julgamentos desnecessários, resistência àquilo que é negação do agora. Qualquer coisa inconsciente se dissolve quando a luz da consciência brilha sobre ela. Se soubermos como dissolver a inconsciência comum, a luz da nossa presença irá brilhar intensamente e será muito mais fácil lidarmos com a inconsciência profunda. Mas no início talvez não seja muito fácil detectar a inconsciência comum porque a consideramos uma coisa normal. Habitue-se a monitorar o seu estado mental e emocional através de uma auto-observação. Habitue-se a monitorar o seu estado mental e emocional através de uma auto-observação. Entre aspas aqui. Estou me sentindo à vontade nesse momento? É uma pergunta que você deve se fazer com frequência, ou pode se questionar. O que está acontecendo dentro de mim neste exato momento? Mantenha o mesmo nível de interesse pelo que vai tanto no seu interior quanto no exterior. Se você captar corretamente o interior, o exterior se encaixará no lugar. A realidade principal está no interior. A realidade externa é secundária. Mas não responda logo a essas questões. Direcione a sua atenção para o interior. Olhe para dentro de você. Que tipo de pensamentos a sua mente está produzindo? O que você sente? Dirija a atenção para o seu corpo. Existe alguma tensão? Quando você perceber um certo desconforto, um ruído estático ao fundo, verifique que caminhos você está usando para evitar, resistir ou negar a vida, o agora. Existem muitos caminhos pelos quais existimos inconscientemente ao momento presente. Vou dar alguns exemplos. Com a prática, o seu poder de auto-observação, de monitorar o seu estado interior, se tornará mais aguçado. Libertando-se da infelicidade. Você não está satisfeito com as atividades que desempenha?
Talvez não goste do seu trabalho ou tenha se aborrecido por ter concordado em fazer alguma coisa. Embora parte de você não goste e ofereça resistência. Tem algum ressentimento oculto em relação a alguém próximo a você? Percebe que a energia que você desprende por conta disso tem efeitos tão prejudiciais que você está contaminando a si mesmo e aos que estão ao seu redor? Dê uma boa olhada dentro de você. Existe algum leve traço de ressentimento ou má vontade? Se existir, observe-o, tanto no nível mental quanto no emocional. Que tipos de pensamentos a sua mente está criando em torno dessa situação? Depois, observe a sua emoção, que é a reação do corpo a esses pensamentos. Sinta a emoção. Ela lhe parece agradável ou não? É uma energia que você escolheria para ter dentro de você? Você tem escolha? Talvez a atividade seja tediosa, ou alguém próximo a você seja desonesto, irritante ou inconsciente. Mas tudo isso é irrelevante. Não faz a menor diferença se os seus pensamentos e emoções a respeito da situação tenham ou não uma justificativa. O fato é que você está resistindo ao que é. Está transformando o momento atual num inimigo. Está criando infelicidade, um conflito entre o interior e o exterior. A sua infelicidade está poluindo não só o seu próprio ser interior e daqueles à sua volta, como também a psique coletiva humana, da qual você é uma parte inseparável. A poluição do planeta é apenas um reflexo externo de uma poluição interior psíquica gerada por milhares de indivíduos inconscientes, sem a menor responsabilidade pelos espaços que trazem dentro de si. Você pode parar de executar a tarefa que está lhe causando insatisfação, falar com a pessoa envolvida e expressar todos os seus sentimentos, ou livrar-se da negatividade que a sua mente criou em volta da situação e que não serve a nenhum propósito, exceto o de fortalecer um falso sentido do eu interior. É importante reconhecer sua inutilidade. A negatividade nunca é o melhor caminho para lidar com qualquer situação. Na verdade, na maior parte dos casos, ela nos paralisa, bloqueando qualquer mudança verdadeira. Qualquer coisa feita com uma energia negativa será contaminada por ela e dará origem a mais sofrimento. Além disso, qualquer estado inferior negativo é contagioso, pois a infelicidade se espalha mais rapidamente do que uma doença física. Pela lei da ressonância, ela detona e alimenta a negatividade latente nos outros, a menos que sejam imunes, quer dizer, altamente conscientes. Aqui eu vou fazer um adendo que eu costumo falar que a alegria contagia, mas a negatividade, a tristeza, a raiva, as reclamações contaminam, não é verdade? Olha a diferença. Assim no interior, assim no exterior. Se os seres humanos limparem a poluição interior, deixarão então de criar a poluição externa. Mas como podemos nos livrar da negatividade? Descartando-a. Como nos livramos de um pedaço de carvão em brasa que está em nossas mãos? Como você faz isso? Como nos livramos de uma bagagem pesada e inútil que estamos carregando? Reconhecendo que não desejamos mais sofrer nem carregar peso e deixando-os de lado. A inconsciência profunda, como o sofrimento físico, ou outro sofrimento profundo, como por exemplo a perda de uma pessoa amada, quase sempre necessita ser transformada através da aceitação combinada com a luz da presença, ou seja, através de uma atenção constante. Por outro lado, muitos padrões da inconsciência comum podem ser simplesmente descartados ao percebermos que não os queremos mais ou que não precisamos mais deles, que temos uma escolha e que não somos só um feixe de reflexos condicionados. Tudo isso indica que somos capazes de acessar o poder do agora,
Sem ele, não temos escolha. E hoje eu vou parar por aqui, porque eu leio em média de 15 a 20 minutos. Tem os capítulos anteriores aí para quem quiser voltar à leitura ou começar. E semana que vem tem mais, um capítulo por semana. Na hora que tiverem todos os capítulos aqui, é só fazer uma maratona aqui do livro Poder do Agora, que realmente é fantástico. Eu diria que ele é uma mentoria, esse livro. Aliás, muitas coisas do que tem aqui estão na minha mentoria. Bom, é isso. E aproveitem a vida, gente. A vida sempre acontece no agora. O passado aconteceu no agora. O futuro vai acontecer quando eu chegar no agora. Então, cuide de você. A vida é boa. Isso depende muito de como a gente lida com as coisas, do nosso nível de consciência e presença. Aproveita, se você ainda não foi, curte aí. Se inscreve no canal do YouTube. Comenta o que mais você quer ver por aqui. Me siga nas redes sociais. Sou Carla Palamone. Sou mentora, palestrante. Trabalho com desenvolvimento pessoal. Dou palestras motivacionais. Também trabalho com terapias integrativas que cuidam do corpo e da alma. Tão importante para a gente viver bem.